Algumas mídias antes conhecidas em sua maioria pelo público infantil e juvenil têm sido remodelado para um conteúdo adulto. Não é de hoje que se tem HQs, mangás e animes voltados para esse tipo de público, mas filmes e séries com essa temática é o novo hype do momento. Violência extrema e personagens complexos em sua natureza estão sendo o foco de muitas produções hoje em dia em histórias de super-heróis. E uma delas é Invincible, nova animação que estreou na Amazon e que segue essa nova tendência. E hoje vamos analisar essa nova série e o principal tema que envolve em relação a essa nova desconstrução dos super-heróis. Invencível é uma adaptação da história em quadrinhos de Robert Kirkman, o mesmo criador da série e histórias em quadrinhos de The Walking Dead. A história se passa na perspectiva de Mark Grayson, um adolescente terminando o ensino médio que possui um pai que é conhecido como o maior super-herói da Terra, chamado Omni-Man. E seu sonho é um dia ser um super-herói como seu pai é. É uma série que se baseia em heróis muito diferentes do acostumado, assim como The Boys. O nome da série vem do codinome que o protagonista dá ao seu alter ego de super-herói ao adquirir seus poderes, bem no primeiro episódio. Mas no final das contas, mesmo que os personagens da série sejam diferentes em escala e narrativa, não são em sua essência geral. Invincible, mesmo com sua premissa baseada em uma apresentação convencional de super-heróis, é uma série adulta. Porém, as escolhas narrativas que o roteiro e a história em si fazem são bastante comuns. Os personagens não inovam na lógica do super-herói e os seus objetivos são bastante rasos. Pode-se atribuir alguns artifícios aqui e ali para alguns personagens com a temática um pouco mais complexa. Mas por mais que a essência do projeto e sua execução possuam essas características, principalmente por conta da violência, os personagens em sua maioria conseguem ser bem padronizados. Neste ponto, o telespectador no desenrolar da história pode se identificar com o personagem principal, onde temos a concepção de um super-herói, um ser poderoso, famoso e que salva o mundo dos vilões. Mas ao passo que é escancarado por morte, sangue e mutilações, somos surpreendidos. O choque é esse, e ele é inicial. A dualidade por enquanto ainda existe, não existe tons cinzas nessa primeira temporada. Os mocinhos são mocinhos e os vilões são vilões. Porque a ideia por trás do proposto parece sim ser algo inovador, mas durante a execução o clichê se sobressai. Mas não me entenda mal, não é o fim para Invencível, já que estamos apenas na primeira temporada e essa serviu para trilhar um caminho e nos situar em seu mundo. Mas essa opinião vamos deixar para análise com spoiler, que se já estiver no ar estará aparecendo no card aí agora. Por conta da roteirização tanto clichê da série, não existe muita complexidade em entender os personagens nessa primeira temporada. Entretanto, o uso da violência gráfica e adulta na animação já a coloca dentro dessa nova tendência artística e comercial. Invincible faz parte de uma gama de filmes e séries com heróis que matam o Deus no herói, com suas caracterizações não só adultas, mas morais. Aí você pode estar se perguntando agora, mas como assim? Bem, costumamos pensar no herói e na narrativa que o sonda como uma figura muito poderosa e literalmente invencível, que através de uma narrativa linear sempre salva a pátria e mantém seus status como irreverente e dominante. Filmes tipicamente hollywoodianos como Homem de Aço ou Os Vingadores trabalham perfeitamente bem com essa lógica, e as produtoras em geral adoram a comercialização desse tipo de filme. Até mesmo da nossa maneira que nos percebemos como cultura no ocidente. E quando eu digo isso, é dizer quem não prefere sair como completo salvador de sua própria jornada e ignorar a capacidade para erros, mesmo que eles sejam totalmente humanos. Enfim, é uma narrativa que funciona até hoje. Mas projetos como Logan, The Boys, Invincible estão aí para desconstruir esse raciocínio, nos dizendo consequentemente que o herói autossuficiente em seu extremo de poder e sorte são apenas atributos físicos. Mas e seus atributos psicológicos? Super-heróis que já nasceram super teriam o mesmo grau de compaixão e humanidade que nós? Ou seria como a maioria das pessoas que tiveram poder durante a história e foram consideradas tiranas? Se não, por quê? O que o motiva a ser diferente em essência? Com essas poucas perguntas se abre um leque para trabalhar sobre a moralidade do herói. Poderíamos até mesmo rotular essa vertente até como uma terceira onda de pontuação narrativa para os heróis, que em sua origem retratava como seres onipotentes em todos os quesitos, como o próprio Superman, no qual é super em seu poder, mas também em sua ética e bondade. A segunda onda são dos heróis que vieram dar representatividade e mostrar que mesmo com nossas fraquezas, podemos ser super. Como é o caso do Homem-Aranha, que é um garoto nerd e introvertido, mas estes defeitos moldam seu bom coração. Mas agora a terceira onda vem abrindo espaço que nem sempre levam o bem a ganhar do mal, no qual o herói como indivíduo pode ser corruptível. Como super-humanos, eles estão aptos a cometer erros dos mais graves. E por isso, às vezes não merecem ser vangloriados como um ser perfeito por conta disso. Seu herói pode ser o vilão da própria história.
pode ser tanto mais complicado e complexo que nem você, que inicia torcendo por Walter White, mas acaba questionando sua escolha à medida que a série vai evoluindo. Ou Joel, em The Last of Us, que a partir do segundo jogo se mostra mais do que nunca uma figura paterna e heróica um tanto problemática também. E essa nova tendência não inclui somente o herói, mas o vilão também. Como não sentir empatia pelo Coringa, de Joaquin Phoenix, que claramente merece ao mesmo tempo uma certa distância ética da nossa parte. No final das contas, o foco aqui é ser humano da maneira mais crua possível, mesmo que as próprias escolhas o levem a situações um tanto moralmente complexas. E neste caso, é importante salientar o desenvolvimento artístico desses projetos na indústria do cinema. Eles acabam nos aproximando mais do que nunca de personagens que, em primeira instância, não poderíamos ter nada em comum e abrindo discussões que buscam estudar e analisar do que é realmente feito um herói e o que pode levar a ele a ser